Neste momento, eu gostaria de chamar o primeiro palestrante, que é o pastor Gabriel Oliveira, homem de Deus, abençoado pelo Senhor, também tem nos ajudado bastante com esse projeto. Pastor Gabriel, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Jesus Proverá, Vila do Pinheiro. Que Deus possa abençoar a sua vida, pastor Gabriel, e a sua temática hoje, ele estará falando sobre a questão da liderança para as novas gerações, mudando de estações, liderando para as novas gerações. Pastor Gabriel, que Deus, a partir deste momento, venha abençoar a sua vida e venha te usar com força em nome de Jesus. Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos conectados. Você que está aí na sua casa com a gente, conectado nessa nossa live. Queridos, a alegria é grande de estar falando com vocês na Conferência Capacitar 2020, porque todo ano Deus tem nos dado essa oportunidade. Já são por pelo menos 5 anos que eu venho falando e caminhando com o pastor Jader Cruz há um pouco mais, né? Na verdade, eu estou desde o primeiro ano do Enal, mas caminhando com ele em coordenação já fazem pelo menos 7 ou 8 anos. E é uma alegria muito grande toda vez encontrar vocês, né, aqui no templo da ADIG, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, nosso pastor Eliseu Menezes. Mas nessa oportunidade, né, isso foi privado, né? A gente não conseguiu reunir vocês aqui, mas eu tenho uma frase que eu tenho carregado desde o início da pandemia, que é: o que acontece aqui na casa do Senhor também pode acontecer aí na sua casa. Você acredita nisso? O que está acontecendo aqui, o que a gente está vivendo aqui, também você pode viver aí, experimentar isso dentro da tua casa. E eu quero te convidar a abrir teu coração, a se encher de esperança, porque tem muita coisa para ser liberada para a tua vida. E uma coisa você pode ter certeza: hoje vai ser um dia memorável. Deus vai marcar a tua liderança, Deus vai te ativar, Deus vai alinhar teu coração, Deus vai abrir teu entendimento pelo que Ele tem para realizar através das nossas vidas aqui. Pastor Jader Cruz, muito obrigado por você me convidar mais um ano para estar ministrando na Conferência Capacitar. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos que estarão compartilhando da palavra, os pastores que estarão aqui falando em nome do Senhor. Que Deus venha nos abençoar de uma forma muito poderosa. Se você quiser, compartilhe esse link, compartilhe essa live, chama os amigos, manda vir o máximo de pessoas possível. Sabe por quê? Porque eu sempre digo isso. Porque a gente preparou algo muito especial para vocês, tem muita gente boa. Eu, graças a Deus, eu fui o primeiro a falar, é um pouco de nervosismo, mas graças a Deus, eu não vou estragar o que está por vir aí. Tem muita gente boa para falar, eu quero fazer essa abertura, mas eu tenho certeza que tem coisa boa para você. Amém? Dos que estão aqui, eu estou me sentindo o leão na cova dos Danieles. O negócio é forte mesmo. O pessoal que está vindo aí é gente fera demais. E eu quero aqui apenas fazer esse tempo introdutório. Mas eu quero liberar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mudança de estações, ou mudança de estação. Liderando novas gerações. E eu já quero aproveitar para falar que o meu amigo pastor Sidão, eu já peguei esse negócio dele aí, liderando novas gerações. Mas mudança de estação, eu estava em casa pensando nesse texto, e Deus falou muito ao meu coração sobre uma nova, né? uma mudança. A gente mudou de estação. A gente está vivendo aí o nosso inverno aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no nosso Brasil, mas já vem uma nova estação. E roupas que a gente usa agora, um entendimento, até mesmo comidas que a gente come agora, nas próximas estações isso tende a mudar. E algo que aconteceu no mundo, né, em 2020, por causa dessa pandemia, mudou muita coisa. Mas tem gente que parece que está vivendo como se não tivesse acontecido nenhuma mudança. Eles estão classificando aí o novo normal e realmente aconteceu alguma coisa. O mundo mudou, as relações mudaram, o jeito de se fazer igreja, se fazer culto mudou. Nunca vi tanta live, né, na minha vida, live de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E alguma coisa mudou e a gente precisa entender para onde Deus está nos guiando, para onde o Senhor tem apontado o caminho.
E eu tenho no meu coração que nós alcançaremos uma grande quantidade de pessoas através dessa ferramenta tão poderosa chamada internet, redes sociais. E eu tenho visto Deus salvar muitas vidas, gente. Nesse tempo que eu tenho feito cultos online, né, as lives minhas também pessoais, eu tenho visto Deus alcançar muitas pessoas. E eu quero transmitir isso para você, que mudou, uma estação mudou e a gente precisa estar atento ao que Deus tem para fazer com essa mudança de estação. Eu quero te convidar, você que está na sua casa, a abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. É o primeiro texto que eu quero usar para poder falar ao coração de vocês. Jeremias, capítulo de número 1. Diz assim o texto do capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O profeta Jeremias está sendo chamado, é o chamamento dele, é o seu momento de chamamento para a sua vocação. Nós vamos perceber que ele vai tentar dar uma desculpa para a grande comissão. Ele vai dizer que ele é pequeno, ele é novo e ele não sabe falar. Jeremias ele veio de uma família sacerdotal, então ele está dizendo que ele estudou para ser sacerdote, não para ser profeta. Só que Deus está dizendo para ele que desde o seu ventre, Deus já o havia comissionado, convocado para o ofício profético. O que Jeremias não sabia é que Deus tinha planos a respeito da vida dele. Mas agora está se fazendo conhecer. Deus está dizendo para ele: eu tenho algo novo para você, eu tenho algo muito especial para você, que não é apenas o nível sacerdotal, mas eu tenho também te chamado para você ser profeta, para você liberar a minha palavra, para você pregar, liberar decretos para a minha nação. Jeremias, então, ele percebe que não tem como se furtar, né? Ele não tem como se esconder, se esquivar do seu chamamento, e aí Deus vai lhe dar uma visão, e é esses versículos 11 e 12 que nós lemos agora. Ele vai fazer Jeremias ter uma visão, ele vai enxergar algo que me chama muita atenção. Deus vai mostrar para Jeremias uma vara de amendoeira, ou seja, um galho de amendoeira. E pastor, o que tem a ver esse galho de amendoeira com a mudança de estação, liderando novas gerações? Tem tudo a ver. A amendoeira era a primeira árvore a florescer depois do período de inverno. A primavera chegava e a amendoeira era a primeira a mostrar os seus frutos. E quando Deus está dizendo: Jeremias, o que você está vendo? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus está dizendo para ele: uma nova estação está chegando. E eu quero que você observe isso. Preste atenção. Algo novo está acontecendo. Uma virada está acontecendo. E Deus estava querendo certificar que Jeremias estava vendo aquilo que estava acontecendo. O período de frio, cinzento, estava passando, estava dando lugar à cor, ao cheiro, à fragrância, ao aroma, à beleza, à extravagância da primavera. Jeremias não podia mais se comportar, não podia mais viver como se estivesse ainda no tempo frio e cinzento do inverno. E Deus está dizendo: Jeremias, você viu bem, você conseguiu enxergar de forma precisa. E eu tenho algo para dizer para você: eu velo para fazer minha palavra se cumprir na sua vida. E isso estava sendo uma palavra de garantia para o seu comissionamento profético. Eu acredito que todos lembram, se não lembram, rapidamente eu vou fazer só um momento para a gente se situar no texto. Eu recordo que houve uma murmuração contra Moisés e Arão, porque parecia que Deus só falava por intermédio deles dois, havia meio que
uma ideia de só aquela família que é importante em Israel, mas na verdade não era. Deus tinha escolhido eles para serem precursores de um caminho, né? De um novo momento. E então Moisés vai dizer, isso não tem a ver com uma minha escolha, isso tem a ver com uma escolha de Deus. Isso tem a ver com um chamamento de Deus. Mas eu vou falar com Deus a respeito disso. E Deus vai dizer, então mande que cada príncipe de cada tribo traga uma vara. E coloque, enterre-a no chão. Dentro de 24 horas, a vara que florescer foi essa, a vara do homem, foi esse o homem que eu chamei. No outro dia, quando eles vão conferir as varas que foram enterradas, a vara de Arão havia florescido. A amendoeira, ela demora de 6 a 8 anos para dar os seus primeiros frutos. Só que da noite para o dia, Deus fez a vara de Arão florescer e frutificar. Algo que demoraria 6 anos, Deus fez acontecer em 24 horas. O que Deus está dizendo para Jeremias é, eu sei que você se preparou durante muito tempo para ser sacerdote. E talvez te assuste esse comissionamento. Mas assim como eu fiz na vida de Arão, em 24 horas, ele floresceu e frutificou. Assim Deus também está apontando para o teu ministério. Gente, isso é fantástico. Isso é muito poderoso. Assusta ir para a internet, começar a fazer culto online, vídeos, as nossas ministrações para um grupo muito grande. E a gente sabe que estar na internet exige muito. Mas Deus está dizendo que se a gente entender que é o plano dele, o que demoraria 6 anos, Deus faz em 24 horas. Deus tem algo muito especial para essa geração de líderes que está se levantando na nossa nação brasileira. Só que a gente precisa entender isso. Veja, Deus quer que a gente veja, a gente enxergue isso. E Ele está querendo dizer que isso vai ser tão real. Ele está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. É como se Deus estivesse dizendo algo para dezembro de 2020 sobre nós. E a gente diz, mas eu não tenho nenhuma garantia de que eu vou chegar lá e essa palavra vai se cumprir. Deus está dizendo, eu já cheguei em dezembro de 2020 e eu velo, ou seja, eu guardo a minha palavra para que ninguém a derrube e ela se cumpra na tua vida. Gente, foi Deus quem preparou esse tempo de comissionamento, foi Deus quem nos chamou para esse tempo. Não se apavorem. A garantia de que isso vai dar certo, a garantia de que nós vamos florescer e frutificar, é porque a boa mão de Deus nos fará alcançar isso. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A gente não se preparou para esse tempo, mas Deus está dizendo, eu vou fazer acontecer na tua vida. Assim como eu fiz, e eu quis mostrar para você. Irmãos, Deus podia mostrar uma vara de oliveira, Deus podia mostrar uma vara de figueira, mas Ele fez questão de mostrar uma vara de amendoeira, para que ele apontasse para Jeremias o que tinha acontecido na vida de Arão e o que estava perto de acontecer, prestes a acontecer na vida dele também. O que Deus está fazendo agora pode ter te pego de surpresa, mas Deus jamais foi pego de surpresa. Deus já estava em 2020 e Ele estava preparando um tempo glorioso para a juventude, para a adolescência. E eu tenho esse entendimento que você que está em casa me assistindo nessa primeira mensagem, Deus não foi pego de surpresa. Talvez você foi pego, mas Deus não, e Ele te chamou para esse tempo. Tempos difíceis preparam homens para momentos de um derramar extraordinário da parte do Senhor. Eu tenho certeza que nesses últimos 5 meses você teve que se melhorar muito mais do que em todo esse tempo de sua liderança. É exatamente isso. Deus estava no controle, trazendo um download novo para a tua vida. E se prepare, porque tem um derramar poderoso de Deus para acontecer na tua vida. Eu quero voltar aqui no versículo 10, porque eu quero te trazer um entendimento, e eu vou para a segunda parte e a última parte dessa minha ministração. Eu quero que você entenda que mudou a estação. Mudou. E a gente não pode ficar apresentando desculpas para Deus. A gente precisa aceitar a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa causa.
Eu acredito que Deus nos permitiu nascer nessa época e está liderando jovens e adolescentes, a igreja dele, nessa época, é porque ele nos preparou para isso. E se a gente não se sente preparado ainda, pega essa palavra no teu coração. Deus pode fazer acontecer em 24 horas, o que você demoraria alguns anos para se preparar. Olha o versículo 10 do capítulo 1 de Jeremias. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Gente, esse texto ele é maravilhoso. Essa mudança de estação que Deus quer nos fazer enxergar é uma mudança onde a sua palavra, ei, você que está liderando jovens e adolescentes, Deus vai te usar pelo poder da palavra. Nós estamos na era, na grande década da comunicação. Tanto que a gente está vendo aí o grande boom das redes sociais. Eu mesmo tinha muita dificuldade com as redes sociais. Muita mesmo. Eu fazia vídeo, gente, e eu suava de nervoso fazendo um vídeo. E eu fazia 10 para poder tirar meio vídeo. E eu ainda fazia algumas edições para sair mais ou menos. Eu fui empurrado para isso. Porque a gente alcança muito mais pessoas através das redes sociais. Tem pessoas que através de uma live conseguem comunicar, conseguem se conectar com 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Um outro dia eu estava assistindo uma live do pastor Rick Wilson Jr., junto com o Justin Bieber, que é membro da igreja dele, Vols, lá nos Estados Unidos. E eles estavam conectados com 3 milhões de pessoas em uma live de tempo muito curto, alguns poucos minutos, eles estavam falando com 3 milhões de pessoas. E eu quero dizer, pastor, isso nunca vai acontecer na minha vida. Ei, você não tem noção do que Deus ele tem para realizar através da tua vida. O que você precisa entender é que esse é o momento em que Deus quer te usar através da sua palavra. Mas olha o que ele está declarando para nós. Muita coisa foi fundamentada erroneamente, nesse tempo em que nós ficamos de fora dos nossos acomodados, talvez, nos nossos cultos e templos. Pastor, o senhor está pegando pesado? Não estou, não. Eu estou dizendo que é tempo da gente parar de dar desculpa e é tempo da gente assumir o protagonismo. As redes sociais precisam ser ocupadas com bom conteúdo. Então ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes de você pregar, liberar a palavra, você vai ter um grande desafio. Você vai precisar arrancar, derribar, destruir e arruinar. Porque muita coisa foi pregada de forma errada. Houve muito ensino errado. E nós temos uma grande gama, uma grande quantidade de jovens e adolescentes com fundamento errado. E Deus não vai lançar fundamento novo em cima de fundamento velho. Então a gente vai ter um trabalho e aí a gente vai precisar de muita palavra, muita sabedoria bíblica. E é um tempo de conhecimento da palavra de Deus. É um tempo de mergulho. É um tempo de declarações, não de ideologias, não do que eu acho, mas do que a palavra de Deus ela tem para dizer para essa geração. Nós não podemos oferecer palha para a geração, a gente precisa oferecer bom pasto, bom alimento. E isso exige da liderança de juventude um conhecimento dos rudimentos da nossa fé, dos fundamentos da nossa fé. E se você puder, mergulha mesmo no que a palavra tem para oferecer. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, os homens, eles teriam comichões no ouvido, quando eles ouvirem, ou quando eles estivessem expostos à sã doutrina. E nós não podemos negociar o evangelho. A gente não pode diluir a mensagem. A mensagem precisa ser pregada. Nós não podemos negociar para massagear a alma dessa geração. A geração que nós vamos herdar é uma geração mimada, é uma geração que não suporta ser contrariada. Mas nós vamos passar essa geração pelo crivo da palavra de Deus. Eu sinto graça de Deus para liberar isso para a tua vida. A gente vai ter um desafio, trazê-los para perto.
e liberar a palavra de Deus para a vida dele, dizer não, muita coisa que vocês receberam estava errada, e a gente vai ter que passá-los pelo crivo da palavra. E eu creio que Hebreus 4:12 vai funcionar. A palavra, ela é viva e eficaz. A palavra é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e ela, só ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ela, a palavra, é apta para diferenciar o que é alma e o que é espírito. Oh, aleluia! A palavra é expor essa geração à palavra. Pastor, mas se a gente utilizar tal recurso, dá certo. Nem tudo que dá certo é certo. E você não pode ser tendenciado pelo que dá certo, mas pelo que é certo. O pastor Jader Cruz, ele costuma dizer muito que a gente não vai oferecer para os nossos filhos, e hoje eu sei muito bem isso. Meu filho, João Gabriel Leãozinho, 1 ano e 3 meses, a gente não dá para ele o que ele quer, mas a gente dá para ele o que ele precisa. E é isso que a gente precisa oferecer para essa geração. Não o que eles querem, mas o que eles precisam. O que a gente sabe que vai ser conteúdo para eles enfrentarem essas ideologias, enfrentarem toda a luta, enfrentarem todo tipo de engano que tem vindo aí, tem sido pregado por muitas pessoas, até eloquentes, até com uma aparência de boa piedade, mas elas negam a eficácia da piedade. Nós temos um trabalho muito grande, muito árduo, mas eu creio na palavra que Deus me deu. Há uma mudança de estação, e Deus, ele vai fazer a sua palavra, não a minha, mas a palavra dele, permanecer de pé e ela acontecer sobre nós. Depois que a gente conseguir arrancar fundamentos ruins, coisas que de verdade não deveriam estar dentro deles, nós vamos fundamentá-los com a palavra, nós vamos edificar, nós vamos plantar, e nós teremos grandes frutos para a glória de Deus. Eu leio o último texto para a gente terminar essa nossa fala. João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Enquanto você localiza esse texto, eu não posso sair desse primeiro momento sem dizer isso para você. Muita coisa veio de ruim, muita coisa foi produzida de ruim, porque houve uma lacuna, houve o que nós chamamos de um gap, houve um vácuo. E aquilo que a igreja, os líderes de jovens e adolescentes, pastores, que lideram juventudes, lideram adolescentes, deixaram de produzir. Houve uma produção monstra, assustadora nessa última década, de muita coisa ruim, que não vale nem a pena ficar citando aqui. Mas muita coisa ruim, vocês sabem muito do que eu estou falando. Ideologia de gênero, esses movimentos feministas que nada tem a ver com lutas de verdade por melhorias para as mulheres. Há uma grande seleção, não é o meu tema para isso, mas eu preciso abordar, porque a igreja recuou, a igreja deixou de assumir o seu protagonismo, de apontar o bom caminho, apontar a verdade. Jesus nunca se furtou em dar resposta às grandes perguntas que foram feitas. Jesus sempre se colocou para ser a resposta. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, nós temos a palavra que esse mundo precisa. Nós temos o Cristo, e a gente não pode se envergonhar de crer do jeito que a gente crê, de acreditar do jeito que a gente acredita. Olha o que diz João capítulo 4, versículo de número 35. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vocês estão dizendo que ainda falta muito tempo para a grande colheita. Mas eu vou dizer para vocês: levantem os olhos, ou seja, vejam o que precisa ser visto. Irmãos, as notícias da terra são essas e vão piorar. E não dá para a gente ficar se relacionando com as notícias dos telejornais. As notícias que virão serão cada vez piores.
Essa semana nós recebemos uma notícia muito ruim. Muito ruim. Lá na França, foi legalizado o aborto até 9 meses. Estava conversando com o pastor Jader Cruz ontem. E tem um presidenciável nos Estados Unidos, que ele disse que até 2 meses de nascido, ele pretende legalizar o aborto. A criança já nascida, até 2 dias, ele ainda pode considerar que a mãe decide se a criança vai ficar viva ou não. As notícias vão piorar, tendem a piorar. O que Jesus está dizendo é: parem de olhar nessa perspectiva, levantem os olhos e observem. O que para você está piorando, para mim é uma grande oportunidade de salvação. Uau, que palavra gloriosa! Gente, o que para nós haveria um esforço muito grande, a gente já tem que fazer uma produção de 1 década para convencer essa geração. Jesus está dizendo para nós através da sua palavra: pastor, o senhor está se contradizendo, o senhor está dizendo que a gente vamos ter muito trabalho para tirar coisas deles e implantar coisas novas, mas isso não quer dizer que nós não vamos ganhar o coração dessa geração. Jesus está dizendo: vocês acham que não faltam alguns meses, 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, ela já está pronta para a salvação. O que a gente precisa acreditar é que nós temos a mensagem que pode mudar o mundo. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 1. Se não me falta a memória, versículo 16, 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é a salvação para todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. A gente não vai dialogar com os que não creem, nós vamos alcançar o coração daqueles que acreditam na pregação da fé, que para alguns é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. O que a gente precisa entender é que Deus nos chamou para esse tempo. E eu não vou dizer que Deus tem pressa, porque pressa é a qualidade de quem está atrasado. Deus tem uma urgência em salvar. E eu quero saber se Deus pode contar com você, jovem, líder que está me ouvindo aqui nessa tarde. Se Deus ele pode contar com você, pastor que lidera juventudes, lidera adolescentes. Se Deus ele pode usar a tua vida. Ah, meu Deus, para uma grande colheita. Eu não sei se você vai pastorear 50, 100, 1000, uma grande multidão. Mas eu quero acreditar que através da tua vida, Deus vai alcançar essa geração. Olha o que ele diz. Vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos digo, ela já está pronta. Não precisa ser muito inteligente. Pastor, uau, você está pegando uma revelação. Não. É entender o que Deus tem para trazer com simplicidade nesses dias. Irmãos, quem já trabalhou, quem já foi na roça, quem entende só um pouquinho de plantio, sabe que depois da fruta madura, só tem um outro estágio. Ou colhe ou ela apodrece. Ou você aproveita ela ou ela vai se perder. O que Deus está dizendo para nós nesse tempo é: ou a gente colhe agora ou a gente não vai colher nunca mais. Ou a gente tem uma grande colheita. Irmãos, eu sei que muita coisa, pastor, a Bíblia diz e vai se cumprir, muita coisa vai piorar. Irmãos, fica com essa parte. Mas eu quero entender que Deus ele também tem um grande derramar para a salvação. Deus tem uma grande colheita para realizar. E o que a gente precisa é estar disponível para que o Espírito Santo possa nos usar. Há uma mudança de estação acontecendo. E se a gente não perceber, se a gente não entender isso, nós vamos perder esse grande acontecimento, essa grande oportunidade que Deus ele tem nos dado. Eu espero que essa palavra tenha te acordado para esse tempo que você está vivendo. Toda crise tem 2 faces. Todo tempo de crise tem 2 faces. Ou ela te mata, ou ela te melhora. E eu quero acreditar que você vai escolher a segunda parte. Esse tempo de crise não vai te matar. Esse tempo de crise vai te melhorar. O inimigo das nossas almas não sabia. Ou se ele sabia, ele investiu de uma forma muito errada. Ele pensou que ia fechar os templos, explodiu uma grande perseguição sobre a igreja ia se calar, a igreja ia se amedrontar, mas eu acredito no comissionamento, eu acredito nesse tempo que a igreja vai se colocar como uma grande porta-voz, de fato.
E nós vamos chegar em lugares que os nossos pais nunca chegaram. Nós vamos alcançar lugares que os nossos pais nunca imaginaram alcançar. Nós seremos protagonistas de um grande... Pastor, o senhor está se achando muito? Eu não estou, não. Eu estou dizendo que o que Deus quer é que a igreja se coloque no seu lugar, assume a sua posição e deixe o restante que Ele vai fazer. Eu quero que na sua casa mesmo, no lugar onde você está, levante uma das suas mãos, ou se você quiser colocar uma mão na direção do seu coração, aqui na altura do seu peito. Eu quero orar pela tua vida. Pai, obrigado por esse tempo onde o Senhor me instruiu para liberar essa palavra para uma centena e milhares de jovens que estão espalhados por todo o mundo. Na nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil e até, Senhor, fora do nosso país. Eu tenho para mim, estou cheio de expectativas, que o que nós vamos viver, Senhor, nessa última década, nessa década 2020, é algo que nós nunca vivemos, inédito, em todo o nosso período de existência. Senhor, que os jovens, eles digam sim para o Senhor, que essa juventude diga amém para o teu chamado. Deus, que uma grande colheita seja realizada na nossa cidade, no nosso bairro, Deus, a partir da nossa vida. Que o Senhor seja glorificado. É a oração que teu servo faz a ti, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia.